mesmo, tá? No boneco virtual. E hoje a gente fala sobre o comportamento de tensão de deformação. Isso também acontece nas cerâmicas, tá? E é diferente, obviamente, dos metais. Vamos falar sobre a resistência à fricção e também ao comportamento elástico. Depois a gente vai entrar nos mecanismos de deformação plástica e, por fim, considerações cerâmicas diversas. Bom, primeiro, vamos falar sobre a resistência à fricção. Obviamente que eu já falei sobre isso, né? Que as cerâmicas, elas são muito frágeis e o comportamento da tensão de deformação numa cerâmica, ela não é avaliado por ensaio de extração como é nos metais. A gente não faz ensaio de extração. 3 motivos. Primeiro, é difícil preparar e testar amostras com a geometria necessária, tá? Imagina você ter que usinar uma cerâmica. Como a gente consegue usinar com facilidade o metal, colocar lá no torno para preparar o corpo de prova? Você não consegue. Primeira dificuldade está nisso, de não conseguir preparar e testar essas amostras com a geometria necessária. Segundo lugar, imagina prender um corpo de prova cerâmico sem quebrar ele, sem fraturar. Não tem como, né? A cerâmica, certamente, quando você fosse prender ela pelo mordente da máquina de extração, ela ia quebrar. E terceiro, elas falham após uma deformação de apenas aproximadamente 0,1%. Então, exige que os corpos de prova estejam perfeitamente alinhados para evitar a presença de tensões de fricção que não são calculadas com facilidade. E aí, a fins de comparação, um metal, esse alongamento chega a 30% até 50%, dependendo do metal. Um metal mais duro, 15%, 20%. Um metal mais dúctil chega até 50%, 60%. Olha quanto que é a cerâmica, 0,1%. Não dá para comparar, né? Por esse motivo, na maioria das vezes, é mais adequadamente, como eu até falei isso já numa aula anterior, o ensaio de flexão transversal. O que é esse ensaio de flexão transversal? Um corpo de prova na forma de uma barra, com seção transversal circular ou retangular, é flexionada até a fratura, utilizando uma técnica de aplicação de cargas a 3 ou a 4 pontos. Então, quando eu não conseguir fazer um ensaio de tração numa cerâmica, eu vou fazer um ensaio de flexão transversal. Como é esse ensaio? Nós vamos ilustrar ele na figura seguinte. Beleza? O que é isso? Bom, vamos tentar lembrar o que é um ensaio de tração. O que é um ensaio de tração? Você pega, certo? Faz um corpo de prova. Geralmente esse corpo de prova tem a parte que você coloca os mordentes, aplica uma força nessa direção e uma força nessa direção, e com isso você vai gerar, depois de tudo, ela vai alongar nessa direção. Essa tensão, ela vai ser calculada de que forma? Força sobre área, beleza? Isso é o ensaio de tração convencional. O que acontece nesse ensaio de tração que a gente está fazendo? Você aplica a força nesse sentido aqui, transversal. Esse cara pode ser retangular ou circular, beleza? E aí essa força, ela gera, de uma maneira indireta, uma tensão de flexão nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui gera a tensão de flexão. E quanto vai essa tensão? A gente sabe por resmate que consegue calcular ela. Primeiro, se essa força é F, aqui a reação vai valer quanto? Em cada lado? F sobre 2. Quanto é o momento aqui no centro, então?
momento é igual a F sobre 2 vezes L sobre 2, não é? Então, momento é igual a F vezes L dividido por 4. Isso usando resmate. Eu estou cortando aqui, sobra quem? Sobra só força sobre 2 vezes L sobre 2. Então, o momento aqui no meio é FL sobre 4. E a fórmula da tensão é igual a M vezes C sobre I. No caso de esse M é F vezes L sobre 4 vezes C. Quem é o C? O C é metade da altura aqui, né? Então, o C vai ser metade de D. D sobre 2. E quem é o I? O I é D vezes D ao quadrado ao cubo, né? Sobre 12. Quando você arrumar isso aqui é por retangular. Vai dar justamente isso aqui, ó. 12 com 8 vai dar 3 sobre 2. FL sobre BD ao quadrado. Eu só demonstrei para vocês aonde vem essa fórmula aqui, ó. Não sei se está conseguindo enxergar quem está aqui na sala, mas aquela fórmula tá 3FL sobre 2BD ao quadrado. E se for circular, FL sobre PR ao cubo, tá? FL sobre PR ao cubo. Pelo mesmo motivo. Por causa da fórmula do pi aqui. O 4 vai cortar com 4, vai sobrar só isso. Ok? Então, só demonstrei a fórmula, mas a fórmula vai ser disponível para vocês, com certeza. Ninguém precisa saber resmate, que vocês já passaram em resmate. Só quis demonstrar que essa fórmula vem da resistência dos materiais. Então, esse é o sistema de flexão a 3 pontos. Para medição do comportamento de tensão e deformação e da resistência à flexão de cerâmicas frágeis, incluindo as expressões para cálculo da tensão para seções transversais retangulares e circulares, tá? Então o corpo de prova pode ser retangular ou pode ser circular, que é muito mais fácil de fabricar do que um corpo de prova que tem todas essas variações, igual o corpo de prova de um ensaio de tração, tá? E sem contar que um outro motivo de fazer esse ensaio e não ensaio de tração, porque o ensaio de tração, qualquer defeito, qualquer trinca existente ao longo de todo o corpo, vai mascarar o seu ensaio. Vai fazer com que a tensão de rompimento seja menor do que a tensão real. No ensaio de resistência à flexão, só se tivesse uma trinca exatamente nesse ponto ou próximo dele para fazer esse ensaio ser mascarado. Então, a chance de um defeito dentro da estrutura cristalina, dentro do material, influenciar no ensaio é menor que o ensaio de flexão a 3 pontos. Obviamente, então por que a gente não usa esse ensaio nos materiais dúcteis? Porque não compensa, né? Você teria que ter toda uma estratégia para firmar esse material, ele ia ter um alongamento muito alto, então não vale a pena. Mas, e aí, tipo, aplicar esses para materiais mais frágeis, geralmente as cerâmicas, e o outro para materiais metálicos. Essa é a fórmula, tá vendo? Que já está escrita no slide anterior. Essa é a resistência à flexão de um corpo de prova que possui seção transversal retangular. Então, a tensão de resistência à flexão é 3FF, carga da fratura, vezes L, vezes 2, dividido por 2 PD ao quadrado. Onde D não tem nada a ver com diâmetro, tá? D é a altura da barra retangular e B é a base. Imagina que essa é a seção retangular, aqui você tem o D, e aqui você tem o B. Beleza? A mesma conta, só que para uma seção circular. FF vezes L sobre PR ao cubo.
Ok? Aí você pergunta, professor, por que você não dava essas fórmulas prontas quando a gente fazia resmate? Porque essas fórmulas são gerais, né? Essa fórmula só vale quando a carga é aplicada justamente no meio. Aí ela vale, no meio vale. E aqui, na sequência, nós temos uma tabela da resistência à fricção e do modo de elasticidade para 10 materiais cerâmicos comuns. Olha que loucura isso! O nitrito de silício, olha qual a resistência à fricção dele. Entre 250 e 1000 MPa. Por que nas cerâmicas, na maioria das cerâmicas, você não tem um valor definido e você tem uma classe de valores? Porque ela pode romper com 1000, ela pode romper com 250. Então, assim, qual valor você vai usar? Depende da sua confiabilidade. Se eu quero uma coisa bem segura mesmo, só posso usar a cerâmica até 250 MPa. Agora, se eu quero uma coisa assim que se falhar não me dá problema, aí eu posso usar ela até uns 600, 700 MPa, 800. Lembrando que aqui é aquela curva estatística, né, que nós temos que ela faz assim. Então é como se o 250 estivesse aqui e o 1000 estivesse aqui. Entendeu? Isso para o nitrito de silício. Já o modo de elasticidade ele é um valor só, 304 GPa. Tá? E aí, você simplesmente uma tabela que mostra os nossos materiais cerâmicos. Ok? Vamos falar que essa tensão de resistência à fricção, ela vai depender do tamanho do corpo de prova e também com o aumento do volume do corpo de prova, isto é, o volume do corpo de prova que está exposto a uma tensão de tração. Há um aumento na probabilidade de resistência de defeito, capaz de produzir uma trinca e, consequentemente, uma diminuição dessa resistência. Além disso, a magnitude da resistência à fricção para o material cerâmico será maior que a sua resistência à fratura medida a partir do ensaio de tração. Esse fenômeno pode ser explicado pela diferença dos volumes do corpo de prova que são submetidos a ensaios de tensão de tração. A totalidade do corpo de prova de tração está sob uma tensão de tração, enquanto apenas uma fração do volume de uma amostra de fricção está submetida a tensão de tração. Aquelas regiões na vizinhança da superfície do corpo de prova que estão opostas ao ponto de aplicação da carga. O que é isso que eu li e parece que não falei nada? É o que eu falei no slide anterior. No ensaio de tração, todo o corpo de prova está submetido à mesma pressão de tração. Qualquer trinca ao longo desse corpo vai fazer ele romper mais rápido e vai fazer o seu limite de resistência à fricção diminuir. Já no ensaio a 3 pontos, essa região de baixo e de cima, por exemplo, ela está sujeita à compressão e não à tração. Então, quem está a tração é esse ponto aqui e a região vizinha a ele. Lembrando que nesse ponto aqui, a tração, a tensão ela é máxima. Nos outros pontos, vão diminuindo. Nesse ponto aqui é máxima negativa, aqui no meio é zero. E com isso, você tem o seguinte, que o surgimento de trincas em lugar, por exemplo, da viga que está submetida à compressão não vai fazer efeito nenhum para romper mais rápido. Por isso que esse ensaio ele é mais confiável e os resultados obtidos com esse ensaio vão ser maiores, né, do que os resultados obtidos com ensaio de tração com. Bom, comportamento elástico. A gente fala bastante que o material cerâmico ele praticamente não tem zona plástica, não tem comportamento plástico, mas tem comportamento elástico.
tá? Obviamente que ele é quase que imperceptível, mas ele tem. E muito mais do que o comportamento plástico. Plástico não tem quase nada. Nós temos aí, por exemplo, ensaios de tração, tá? Ensaios de tração de fratura para o óxido de alumínio e o vidro. Tá vendo? Tem uma curva não, uma reta aí, né? Olha onde está o ponto de ruptura. O xizinho. Não tem deformação elástica, não tem deformação plástica, mas tem deformação elástica, tá? Obviamente que esse gráfico está um pouquinho mascarado. Por quê? Olha os valores de deformação no pé do gráfico. Galera, isso aqui, esse valor 008, 009, né? Isso aqui é 0,9%. Não, 0,09%. Olha a deformação. É muito pequena, mas existe e se comporta de uma maneira linear, tá? Então aqui você consegue, por exemplo, calcular qual é o módulo de elasticidade desses materiais, dividindo a tensão pela deformação, tá? Por exemplo, aqui, vamos pegar um valor aqui, que é como referência. Se a gente pegar do óxido de alumínio, vai ser 200 dividido por, aqui mais ou menos, 0,006. 200 dividido por 0,0006. Se você fizer essa conta, eu acho que é aproximado esse valor, né? Aí se você fizer essa conta, está dando 333 mil, ou seja, 333 GPa. Está dando 393 porque eu acho que peguei um valor aproximado. Então, assim, você consegue calcular, por isso que é um valor exato. Não é um valor aproximado igual a tensão de falha. Mas, só a observação mesmo é que essa escala é uma escala muito menor do que as escalas encontradas nos ensaios de tensão e deformação dos metais. Porque as cerâmicas, elas têm um módulo de elasticidade. Não é que seja mais alto que dos metais, é alto, né? Mais que alguns metais. E a deformação dela é muito pequena mesmo, tá? E outra observação interessante, que logo não tem zona elástica, não tem zona plástica, né? Depois que ela deformou elasticamente, o próximo passo é romper. Não tem praticamente nenhuma deformação plástica. Um material metálico com uma dureza elevada, ele faz isso aqui mais ou menos. Entendeu? Ele tem um pouquinho de deformação plástica e depois ele rompe. Um metal mais dúctil já vem lá embaixo para romper, né? Então, a cerâmica praticamente sem deformação plástica. Mais frágil. A maioria deles. Essas são coisas que estão em... Dúctil é macio, é o poço de frágil. Entendeu? É o poço de frágil. Obviamente que, muitos estudos que existem, tratamentos térmicos, têm o objetivo de reduzir a fragilidade de metais que são mais duros, para evitar essas falhas por ruptura. O tratamento térmico mesmo pode fazer recozimento, o revenido, né, quando você faz a têmpera, gera muita dureza, mas também gera fragilidade, você faz o revenido, tira um pouquinho da dureza, mas tira muito mais da fragilidade, aumenta coisas como tenacidade, resiliência, esses conceitos que a psicologia roubou da gente. Sério, a psicologia não falava de resiliência, fala há pouco tempo disso, né? Tem 10 anos, eu acho. E os livros antigos de engenharia já trazem os conceitos de resiliência, tenacidade, né? A resiliência é a capacidade de um material receber impacto até a ruptura. Aí a psicologia é a capacidade de você suportar a pressão,
aguentar as porradas da vida, viver mais zen. Deformação o quê? Deformação plástica. Embora a temperatura ambiente, a maioria dos materiais cerâmicos sofrem fratura antes da deformação plástica, vale a pena fazer uma exploração sucinta de seus possíveis mecanismos. A deformação plástica é diferente nas cerâmicas cristalinas e nas não cristalinas, e ambos os comportamentos serão discutidos a seguir. Primeiro, cristalinas. Uma deformação plástica ocorre, como nos metais, pelo movimento das discordâncias. Uma razão para a dureza e a fragilidade desses materiais é a dificuldade de deslizamento. Nos cerâmicos cristalinos, para os quais a ligação é predominantemente iônica, há muito poucos sistemas de deslizamento, planos, direções cristalográficas dentro dos planos. Cara, a ligação covalente ela é bem forte, a iônica consegue ser mais forte, né? É uma ligação extremamente forte, então romper essa ligação para você fazer que, porque estrutura cristalina são planos em cima de planos, romper uma ligação dessa, fazer com que o plano se deslize, é muito difícil. Por isso que praticamente não ocorre deformação plástica na cerâmica. O que é a deformação elástica? Não tem deslizamento de planos. A coisa que acontece é que aquela distância entre os íons ela aumenta um pouquinho e depois ela retorna. A plástica é como se um íon que estava ligado a um outro íon, ele rompe aquela ligação e liga o próximo íon. E fazer esse rompimento numa cerâmica cristalina é muito difícil. Para o deslizamento de algumas direções, íons com a mesma carga são colocados próximos aos outros. Por causa da repulsão eletrostática, essa modalidade é muito restrita, na medida em que a deformação plástica dos materiais cerâmicos é raramente mensurável à temperatura ambiente. Já nos metais, os átomos são eletricamente neutros, uma quantidade considerável maior de sistemas operacional e, consequentemente, o movimento da discordância é muito mais fácil. Por outro lado, para as cerâmicas nas quais a ligação é altamente covalente, o deslizamento também é difícil. E elas são frágeis pelas seguintes razões. As ligações são relativamente fortes, existe também um número limitado de sistemas de deslizamento e as estruturas das discordâncias são complexas. Tá? Então, nas cerâmicas cristalinas, a gente vê que o motivo que faz com que ela seja tão frágil é por conta da ligação predominantemente iônica, e quando não é iônica, é covalente, que também é forte. E aí você conseguir fazer esse deslizamento de planos é muito complicado. Já nas não cristalinas, a deformação plástica ela não ocorre pelo movimento de discordância, uma vez que não existe estrutura atômica regular. Então, cerâmica não cristalina, você não tem aquela coisa bonitinha, igual nos metais, de plano sobre plano, todo mundo bem ligado. Não, isso nas cerâmicas não cristalinas, isso não existe essa organização e com isso não é a mudança de discordância. Em vez disso, esses materiais se deformam através de escoamento viscoso. É uma coisa que é até coisa de louco pensar nisso, mas é como se os materiais cerâmicos cristalinos fossem líquidos. É o caso do vidro, Patrick? Oi? É o caso do vidro, no caso? O vidro é uma cristalina. Então você... O vidro ele tem viscosidade. Então você considera o vidro como... O quê? Como líquido? E aí, e com isso, você trata-os como se fossem líquidos, mas com a viscosidade super alta, né? A temperatura ambiente. Em resposta à aplicação de manutenção de deslizamento, os átomos ou íons deslizam-se uns sobre os outros pela quebra e reconstrução de ligações interatômicas. No entanto, não existe maneira ou direção para isso ocorrer, como acontece para as discordâncias. O escoamento viscoso, em uma escala macroscópica, está demonstrado a seguir. É o que acontece nas cerâmicas, semelhante ao que acontece nos líquidos, tá? Em um líquido ou vidro fluido em resposta à aplicação de uma força de
cisalhamento. E aí, uma propriedade característica desse escoamento é a viscosidade. E é uma medida da resistência de material não cristalino à deformação. Para o escoamento viscoso de um líquido, em razão de tensões de cisalhamento, a viscosidade é a razão entre a tensão de cisalhamento aplicada, T, aqui é um T, mas não é um T não, tá? Aqui é um tal, e a variação da velocidade, dV, em função da distância dy, ou força sobre a área, dV sobre dy. E esse esquema, ele está representado na figura a seguir. Então, o vidro é um material, embora pareça, vidro é cristalino, não, vidro é um material cerâmico não cristalino. Não tem nada a ver com ele ser transparente. Ser cristalino não tem nada a ver com ser transparente. Ser cristalino tem a ver com a sua estrutura atômica. Ser cristalino, tá? Agora que a figura não veio. A figura é essa aqui mesmo, tá? E aí você vê que essa força sobre essa área é a tensão. Tensão sobre dV sobre dy é igual a viscosidade. Unidade de viscosidade. É o Poise e o Pascal segundo, né? Um Poise é um Dina vezes segundo por centímetro quadrado, e um Pascal vezes segundo. Eita, tem um errozinho aqui, ó. Vou corrigir isso para vocês. A conversão é 10 Poise é igual a 1 Pascal segundo. Tá? Depois eu vou corrigir esse trecho aqui. Os líquidos têm, deixa eu até anotar aqui, para quando eu for gerar o PDF para dar para vocês. Os líquidos têm viscosidades relativamente baixas, né? Os líquidos comuns. E a viscosidade da água é aproximadamente 10 a menos 3 segundos. Pascal vezes segundo. Por outro lado, os vidros têm viscosidades extremamente elevadas à temperatura ambiente, o que é causado pelas fortes ligações interatômicas. Conforme a temperatura é elevada, a magnitude da ligação é reduzida, isso aqui é importante. O movimento de escorregamento ou escoamento é facilitado e, consequentemente, há uma concomitante redução na viscosidade. Então, olha que interessante. Aumentei a temperatura de uma cerâmica não cristalina, reduzir a sua viscosidade e consigo até conformá-la, como é o caso dos vidros. Né? Deixa eu só abrir aqui. Calma aí, ficando cerâmicas não cristalinas. Só um instante. Não, o livro está assim também, está errado também o livro. Tem que pegar o livro físico para ver. Na verdade, digital também está errado. Obviamente, né, outra consideração importante é a respeito da porosidade. A porosidade ela vai influenciar também nas cerâmicas, né? Como será discutido, para algumas técnicas de fabricação das cerâmicas, a matéria-prima está em forma de pó, ok? Inclusive, para quem já trabalhou com torno de fresa, ou quem já fez curso técnico, aqueles bits das fresas, sem ser aqueles metais que a gente fabrica, aqueles, parece uma pastilhazinha, são fabricados por um processo de fabricação chamado metalurgia do pó. Esse processo de fabricação envolve a mistura de vários pós, coloca numa forma, depois aquece e esses pós vão se fundir, formando a peça. Muito utilizado para a fabricação justamente de bits, onde você precisa ter uma dureza muito elevada. É um material geralmente cerâmico. Não, a gente pensa que é metálico, mas pelo nome fala metalurgia do pó. Mas a maioria das matérias-primas usadas são materiais cerâmicos. E é excelente para essa fabricação de ferramentas de corte.
Inclusive, eu já tive a oportunidade de conhecer a fábrica, uma das fábricas que mexe com isso aqui no Brasil, chamada Sandvik, fica lá em São Bernardo. Ela só mesmo faz a parte final aqui no Brasil, né? Ela traz a matéria-prima toda da Índia, aquela região, chega aqui, mistura os pós, coloca nas forminhas e aí depois coloca aquilo no fogo em fornos. Inclusive ela diminui o tamanho, diminui o volume depois do aquecimento, porque se funde, né? E acaba qualquer tipo de espaço que possa ser ficado. E aí você sai dali, você pode usar aquilo para fabricação de metais, por aí vai, peças de fresa, torno. E isso é bem utilizado. E é um material considerado cerâmico. Tem material cerâmico no meio. E aí, com isso, haverá poros ou espaços vazios entre as partículas do pó. Durante o tratamento térmico, a maior parte dessa porosidade é eliminada. Entretanto, com frequência, esse processo de eliminação de poros é incompleto e certa porosidade permanece. Qualquer porosidade residual terá uma influência negativa tanto sobre as propriedades elásticas quanto sobre a resistência mecânica. E com isso, nós conseguimos estabelecer o novo modo de elasticidade baseado na porosidade. Ok? Essa porosidade é dada em porcentagem, né? Se essa porosidade for igual a zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, ou seja, o modo de elasticidade vai ser igual ao modo inicial. Se essa porosidade for igual a 100, a 1, né? Isso aqui vai dar 1, vai dar 0, isso aqui tudo, ou seja, o modo seria 0. Então, isso aqui é uma equação que vai relacionar qual é o novo modo de elasticidade com o modo inicial baseado na porosidade, tá? Obviamente, pode acabar com todo o modo de elasticidade. Não existe porosidade igual a 100%, né? Mas assim você consegue calcular esse material. Isso aí é uma influência da porosidade sobre o modo de elasticidade para o óxido de alumínio, temperatura ambiente. Então, acontece, se a porosidade for 0, o módulo é quase 400 GPa. Se a porosidade for 1, esse módulo vai ser 0. E aí, esse módulo vai reduzindo à medida que vai aumentando a porosidade. Beleza? 5% é uma porosidade bem não aceitável, né? Porque nada é aceitável, mas bem comum. Então, você vê que só isso é reduzir para 300 GPa o seu módulo de elasticidade. Esses pontinhos aqui devem representar situações experimentais, tá? E aí depois disso ele vai traça uma curva e aí com estatística ele faz um ajuste linear de funções e chega numa função. É o que acontece em muitas áreas da engenharia. Como ele chegou nessa função? Experimentalmente. Tá? Podia ser 1,8, 0,8, podia ser 1,7, 0,7. Então, o que ele fez? Ele faz por experiência vários pontos, traça esses pontos no gráfico e isso se chama ajuste de função. Ele vai buscando alguma função que passe bem próximo daqueles pontos e usa essa função como base, né? A porosidade tem efeito negativo por duas razões. Primeiro, que os poros reduzem a área da seção transversal através da qual uma carga é aplicada. Primeiro ponto é isso. Isso influenciaria até no site de tração. Se eu tenho porosidade, você acaba tendo uma área menor. E 2, eles também atuam como concentradores de tensão. Isso é um problema sério. Porque todo ponto chamado descontinuidade de uma peça
vai ser um concentrador de tensão. Igual o TCC, TSTC, que foi nota 10, eles desenvolveram uma máquina de ensaio e atração de baixo custo acadêmica. Qual era o objetivo? Não era a máquina fazer um ensaio topzera igual as máquinas que nós temos no mercado. Era você controlar todos os itens do processo. A deformação, você tinha que olhar no relógio comparador e calcular ela. A pressão, a tensão, né? Você teria que olhar a pressão no manômetro que estava fazendo a força, você faz todos os cálculos. Essa era a ideia dos caras. E aí, quando eles foram usar a máquina para fazer os testes, eles estavam dizendo que estavam rompendo sempre no lugar, não estavam rompendo no meio, estavam rompendo mais num canto ou no outro. Eu falei assim, gente, vocês têm que entender uma coisa. Onde que vai romper? Não é no meio. Vai romper aonde ele achar um ponto, uma trinca submersa, e aí vai romper nesse ponto. Ali que vai começar a ter a deformação plástica com mais intensidade, ali que vai romper. Não é a obrigação romper no meio do site de fração. Não. A obrigação é romper onde ele vai achar um ponto, onde aquele ponto vai ser um concentrador de tensão e aquilo vai gerar uma ruptura. Beleza? E aí também acontece o seguinte: além da influência que a porosidade traz no modo de elasticidade, obviamente ela também vai dar uma influência na tensão de fricção. E aí, tensão de fricção inicial vezes exponencial de menos NP, onde o menos N também é uma tensão, menos N também é uma tensão experimental, uma constante. E o P é a porosidade. Ok? Bom, continuando. Obviamente que essa relação, ela também foi tomada e obtida de maneira experimental, tá? Onde você faz vários pontos, vários testes, traça uma reta e depois procura saber qual é a função que essa reta obedece. Nesse caso, uma função exponencial. Não estranhe nunca esse EXP. Esse EXP não é nada mais, nada menos do que o que vocês aprenderam lá em cálculo como é a mesma coisa, tá? É o exponencial. Aquele que é o oposto do LN é a mesma coisa. Não precisam ter não é diferente. A mesma coisa que aquele LN que vocês viram lá. Por fim, dureza. É difícil realizar medições precisas da dureza, uma vez que os materiais cerâmicos são frágeis e altamente suscetíveis a trincamento quando penetradores são forçados contra suas superfícies. A formação de muitas trincas leva a leituras imprecisas. Os penetradores esféricos, como nos ensaios Rockwell e Brigham, em geral não são usados para os materiais cerâmicos, pois produzem um trincamento severo. Em vez disso, as durezas dessa classe de materiais são medidas usando as técnicas Vickers e Knoop, que empregam indentadores de formas piramidais. A dureza Vickers é usada amplamente para medir a dureza de cerâmicas, entretanto, para cerâmicas muito frágeis é usada a dureza Knoop. O que acontece? Imagina só, o que vai fazer um impacto maior para gerar trinca? Uma superfície, uma esfera entrando em contato com uma superfície ou alguma coisa que tem uma ponta pontiaguda, né? Essa que tem uma ponta pontiaguda, ela vai gerar um impacto melhor e vai conseguir penetrar. Já a esfera não, ela gera muito impacto e aí com isso gera muita trinca e o ensaio fica mascarado. Então é melhor usar os métodos de ensaio que tem indentadores pontiagudos e aí você consegue fazer o ensaio. Eu acho que as duas são. Vickers e Knoop. Acho que as duas são diamante.
a roca brilha e a esfera. Além disso, ambas técnicas, a dureza diminui com o aumento da carga, mas ao final atinge um platô de dureza constante que é independente da carga. O valor de dureza desse platô varia de cerâmica para cerâmica. O ensaio de dureza ideal seria projetado de modo a empregar uma carga suficientemente alta que estivesse próximo desse platô, porém com uma magnitude que não introduzisse um trincamento excessivo. Possivelmente, a característica mecânica mais desejável da cerâmica é a sua dureza. Os materiais mais duros conhecidos pertencem a esse grupo. Uma lista com vários materiais cerâmicos está apresentada na tabela anterior, de acordo com as suas durezas Vickers. Posterior, no caso, né? Esses materiais são usados geralmente em uma ação abrasiva ou de polimento é necessário. Diamante, dureza Vickers 130 GPa e Equinub 103. Carbeto de boro, óxido de alumínio, carbeto de silício, tungstênio, por aí vai. Tá? E alguns comentários também. Então são as durezas Vickers e Equinub para 8 cerâmicas aí. Vickers para todas elas e Equinub só para 3 cerâmicas diferentes. Beleza? Por fim, fluência. Os materiais cerâmicos apresentam deformação por fluência, como resultado da exposição a tensões, geralmente de compressão, em temperaturas elevadas. Normalmente, o comportamento tempo de formação e fluência em cerâmicas é semelhante aos metais, entretanto, nas cerâmicas, a fluência ocorre em temperaturas mais elevadas. Ensaios de fluência sobre compressão em altas temperaturas são realizados em materiais cerâmicos para avaliar a deformação por fluência em função da temperatura e do nível de tensão. Tá? Então, obviamente, né, assim como os metais, que podem deformar por fluência, as cerâmicas também, quando é aquecida e levada a uma carga ao mesmo tempo, vai acontecer a deformação por fluência. Beleza? Exercício número 1. Qual é a resistência à fricção se a carga de fratura é de 350 newtons? Tenta fazer aí. A fórmula da letra A é essa aqui, ó. Tensão de resistência à fricção é igual a força vezes força vezes L, 3 força vezes L, dividido por 2 o quê? Eles reversam 2 ao quadrado. Mas é retangular mesmo? Muito fácil isso aqui, hein? E aí, quanto que dá? Quanto deu?
Que? Não entendi. Módulo de elasticidade. Ah, sim, tem que olhar naquela tabela anterior. Deixa eu pegar o módulo para vocês. Não é outra tabela. A tabela aqui, ó. Coloquei o Spinelli, né? 260 GPa. 260. Esse é igual a 260. 260 GPa. E aí, vamos fazer? Tá tranquilo, hoje 10 ainda, tem mais só 8 exercícios para hora de hoje. Júlio César. Quanto deu atenção? Alguém achou? Você está desligando sozinho mesmo, tá? Tensão é igual 3 vezes. Obviamente, né? Vamos usar as forças em newtons, tá? A gente está mais habituado. Você pode escolher uma ou outra aqui. A força, 350 newtons, vezes o comprimento. A distância entre os pontos de apoio é o comprimento, 25 milímetros. Dividido 2 vezes a base, que é 9 milímetros, que é a largura, vezes 3,8 milímetros ao quadrado. Beleza? Então isso aqui vai dar, vamos ver, 3 vezes 350 vezes 25, é igual a dividido por 2, depois dividido por 9, depois dividido por 3,8. Deu 100,99? Alguém fez? Eu achou isso? Qual unidade? Megapascal por quê? Newton por milímetro quadrado é megapascal. Tá, falta botar um quadrado aqui. Beleza?
Show? E na letra B, vai ser igual. Até deu a forma para você, né? Para você não ter que lembrar de resistências materiais. Isso nada mais é do que resistências materiais também. Vai ser 350 newtons vezes o L. O L é... O quê? 310. Ah, tá. Estou confundindo as verdade. Vezes 25 milímetros ao cubo, dividido por 48, vezes... Eu vou chamar o E de 360 mil, tá? Newton por milímetros quadrados. Por quê? 360 GPa não é 260, né? 260 GPa não é 260 mil MPa? Não é? GPa é mil MPa. Então eu vou chamar de vezes o I. Quem é o I? BD ao cubo sobre 12. Forma do momento de inércia, né? O B é 9 vezes o D, que é 3,8, isso ao cubo, dividido por 12. Então vai dar isso aqui. Deu, já em milímetros, 0,00943. Beleza? Milímetros. Ou, se você preferir, esse delta Y deu 9,43 micrometros. Deformação muito pequena, né? É uma cerâmica muito frágil. Deforma muito pouco antes de romper. Alguma dúvida? Beleza? Vamos prosseguir? Uma amostra circular de óxido de magnésio é carregada usando um ensaio de fricção a 3 pontos. Calcule o raio mínimo possível para a amostra para que não ocorra fratura, dado que a carga aplicada é 5.560 newtons, a resistência de fricção é 105 MPa e a separação é 45 milímetros. Ok? O que vai fazer? Só voltar aqui o negócio.
8. Bom, a fórmula é essa aqui, ó. Tensão RF é igual a FF, PR ao cubo, não é? Então a gente vai ter tensão RF é igual a força vezes L PR ao cubo. Isolando o raio, R é igual, R ao cubo é igual a F vezes L sobre π vezes tensão. Ok? Qual é a força? 5.560 newtons vezes. Qual é o L? 45 milímetros. Dividido por qual é a tensão? Tensão é 105 MPa, 105 newton por milímetros quadrados vezes π. Só inverter aqui, tá? Isso aqui vai dar quanto? Deu 758,49 milímetros ao cubo. Por quê? Corta newton por newton, esse milímetro quadrado sobe multiplicando, milímetro ao cubo. Esse R, então, é só tirar a raiz, né? Escorregou aqui, mas tá bom. Raiz cúbica deu 9,11. Arredonda para 10 milímetros, né? Beleza? Vamos por 3. Esse foi fácil também? Só aplicar a fórmula, né? Ó, esquecido. Tento fazer isso aí agora. Seria tranquilo também. Essa aí aqui é uma interpretaçãozinha interessante para vocês, tá? Tá fazendo aí, dá tempo. 21. É, esqueci desse detalhe.
Vamos lá, então. Qual é o valor, qual é a incógnita que eu tenho que achar aqui? Modo de velocidade. Então, eu vou até formular, até mexer na fórmula já, né? O E é igual a FL ao cubo sobre 48 vezes I vezes ΔY. Ok? O E é igual a F, 445 newtons, vezes L, 50,8 milímetros. Isso ao cubo, dividido 48, vezes o I. O I é quem? É B ao cubo sobre 12. A base é... Cadê a largura? Ah, não. No caso aqui, o I é π r a quarta sobre 4. Deixa eu conferir. Slide 9, acho. Que é π r a quarta sobre 4. Beleza? Então é π vezes o raio. O raio é 3,8 milímetros. Isso a quarta sobre 4. Vezes ainda quem? Vezes o ΔY, que é 0,021. É 3,8 ao cubo ali? O quê? Isso aqui é 3,8, o raio. 3,8. Não, elevado. O quê? É a quarta, elevado a quarta. Porque a fórmula do I, fração circular, é πr a quarta sobre 4. 445 vezes 50,8 ao cubo. Não sei no seu, no meu deu 399,8. Unidade aqui vai ser MPa. Por que MPa? Vai sobrar newton aqui em cima. Aqui embaixo tem milímetro a quinta. Aqui tem milímetro ao cubo. Então vai ficar milímetro ao quadrado embaixo. Beleza? Isso aqui é 353 GPa. Ele pergunta de qual material que se trata. Olhar aqui na tabela, se aproxima mais de um carbeto de silício. É o que mais se aproxima do valor que a gente encontrou. Então, provavelmente, o material que a gente está falando dele é um carbeto de silício. Ok? Ok, tranquilo. Beleza? Por hoje é isso, galera. Valeu. Na próxima aula. Uma aula a gente faz mais alguns exercícios sobre esse conteúdo. Belezinha? Beleza, falou, fica com Deus. Falou!